Você já percebeu que algumas pessoas parecem sempre presas nos mesmos ciclos? Elas oram pedindo mudança, declaram promessas, dizem que querem o novo, mas continuam vivendo a mesma história, o mesmo padrão, a mesma escassez, a mesma dor, como se estivessem andando em círculos. E se eu te dissesse que o problema não é falta de fé, não é falta de oração, não é Deus demorando? E se eu te dissesse que o novo já está brotando na sua vida, mas você não consegue ver porque está olhando para o lado errado? Florence Scovel Shinn descobriu essa verdade num versículo de Isaías que quase ninguém usa para a prosperidade. Isaías 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora ela brota. Porventura não a percebeis? Nos próximos minutos, você vai descobrir por que Deus ordena esquecer, não apenas perdoar. Por que você está regando plantas mortas com sua atenção todos os dias? E por que a mudança que você tanto espera já está brotando bem atrás de você, enquanto você continua de costas, olhando para o inverno? Imagine Nova York, anos 1920. Florence está sentada com uma mulher que não para de chorar. Essa mulher perdeu o marido há 3 anos. Perdeu a casa há 2. Perdeu o emprego há 6 meses. Ela diz para Florence que ora todos os dias, que lê a Bíblia, que declara promessas. Mas nada muda. Florence ouve em silêncio. E então faz uma pergunta que a mulher não esperava. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? A mulher hesita. E então responde com honestidade. Eu penso no meu marido, no que eu tinha antes, no que eu perdi, no quanto a vida era melhor. Florence balança a cabeça devagar e diz algo que aquela mulher nunca esqueceu. Você está de costas para a primavera, olhando o inverno. Enquanto você faz isso, as flores brotam atrás de você e você não vê. A mulher ficou em silêncio. Florence abriu a Bíblia em Isaías 43 e leu em voz alta. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela brota. Porventura não a percebeis? E então Florence explicou. Deus não está dizendo que você vai esquecer. Ele está ordenando que você pare de alimentar a memória. Porque enquanto você rega o que morreu, você não tem água para o que está nascendo. Aquela mulher entendeu algo naquele momento. Ela não estava bloqueada por falta de fé. Estava bloqueada porque sua atenção, sua energia, seu foco estava inteiramente voltado para trás. Para o que ela perdeu, para o que deu errado, para o que não voltaria mais. E enquanto ela fazia isso, o novo que Deus estava fazendo brotar passava despercebido. Não porque Deus não estivesse agindo, mas porque ela estava de costas. Florence ensinava que esse é um dos maiores erros espirituais que uma pessoa pode cometer. Não é pecado no sentido religioso comum. É posicionamento errado. Você está olhando para a direção errada. E não importa quantas vezes você ore, declare ou peça, se você está de costas para o novo, você não vai conseguir ver o novo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Talvez você acorde todos os dias e o primeiro pensamento seja sobre o que você perdeu. O relacionamento que acabou, o dinheiro que foi embora, a oportunidade que passou, a pessoa que te traiu, o tempo que você desperdiçou. E você fica ali, regando essas memórias com sua atenção, revivendo a dor, repassando as cenas, alimentando o que já morreu. Enquanto isso, a primavera está brotando às suas costas. Oportunidades estão surgindo, portas estão se abrindo, pessoas certas estão chegando. Mas você não vê, porque você está de costas, olhando o inverno, chorando sobre a neve, quando as flores já estão nascendo atrás de você. Deus não está sendo cruel quando ordena não vos lembreis. Ele está sendo cirúrgico. Ele sabe que a mente humana tem uma tendência destrutiva, a tendência de voltar ao que dói, de revisitar o que machuca, de regar o que já morreu, e essa tendência bloqueia a visão do novo. Por isso a ordem é clara. Não vos lembreis das coisas passadas. Não é sugestão, é ordem. Não considereis as antigas. Não é conselho, é comando.
Porque Deus sabe que enquanto você considera as antigas, você não consegue perceber as novas. E aqui está a parte mais poderosa do versículo. Eis que faço uma coisa nova. Agora ela brota. Não vai brotar um dia. Não vai brotar quando você merecer. Não vai brotar quando as circunstâncias melhorarem. Ela brota agora, presente, contínuo, neste momento. E então Deus faz uma pergunta que deveria ecoar na sua alma. Porventura não a percebeis? Deus não está perguntando se você é capaz. Ele está perguntando se você está vendo. E a resposta honesta de muitas pessoas seria: não, Senhor, eu não percebo, porque eu estou olhando para trás, porque eu estou ocupado demais regando o que morreu, porque eu não consigo tirar os olhos do inverno. Florence dizia que essa é a raiz do bloqueio de milhares de pessoas. Não é falta de fé, é direção errada do olhar. Não é falta de promessa, é falta de percepção. O novo está brotando, mas você está de costas. E antes de revelar o decreto que Florence usava para virar o olhar e ver o novo, eu preciso que você faça algo. Vá aos comentários e escreva com consciência. Eu paro de olhar para trás. Eu viro meu olhar para o novo que já está brotando. Não escreva correndo. Respire. Sinta o peso dessa decisão. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando. Você está virando. Está mudando a direção. Está obedecendo a ordem de Isaías 43. Escreva. Volte para cá. E eu vou te mostrar, através de histórias reais, o que acontece quando alguém finalmente para de regar o que morreu e vira o olhar para a primavera. Você vai perceber que as pessoas que prosperam não são necessariamente as mais fortes. São as que aprenderam a olhar para a direção certa, as que pararam de alimentar o passado, as que viraram o rosto para o novo. Preste atenção nas sensações do seu corpo enquanto ouve. Se algo arrepiar, não ignore. É sua alma reconhecendo a verdade. História 1. A mulher que parou de regar o que morreu. Débora tinha 46 anos e vivia presa num ciclo de escassez. Há 8 anos, ela tinha um negócio próspero com o ex-marido. Quando o casamento acabou, o negócio acabou junto. Ela perdeu tudo: a loja, a casa, as economias. Desde então, Débora trabalhava como vendedora em loja de shopping. Ganhava pouco, vivia apertada, mas o pior não era a situação financeira. O pior era o que acontecia dentro da cabeça dela. Todos os dias, sem exceção, ela acordava pensando no que perdeu, no negócio que era dela, no dinheiro que tinha, na vida que levava. Ela revivia as cenas. O dia em que descobriu a traição, o dia em que assinou os papéis, o dia em que entregou as chaves. Ela regava essas memórias com atenção, emoção, lágrimas, todo santo dia. Há 8 anos. Um dia, uma colega de trabalho compartilhou um vídeo sobre Florence e Isaías 43. Débora ouviu uma frase que a paralisou. Você está de costas para a primavera, olhando o inverno. Enquanto você rega o que morreu, você não tem água para o que está nascendo. Ela pausou o vídeo e chorou. Não de tristeza, de reconhecimento. Era exatamente isso que ela fazia. 8 anos regando plantas mortas. 8 anos de costas para o novo. 8 anos perguntando a Deus por que nada mudava, quando ela mesma estava impedindo a mudança de ser vista. Naquela noite, Débora fez algo que nunca tinha feito. Ela escreveu num papel tudo o que ficava repassando na mente. O negócio perdido, o casamento destruído, a traição, o dinheiro, a casa. E então ela disse em voz alta: eu paro de regar o que morreu. Eu viro meu olhar. Eu obedeço Isaías 43. Não vou mais lembrar das coisas passadas. Vou olhar para o novo que está brotando. Agora. Nos dias seguintes, cada vez que a mente tentava voltar ao passado, ela se interrompia. Não com força. Com decisão. Ela dizia internamente: isso morreu. Eu não rego mais. E voltava a atenção para o presente. Para o que ela podia fazer agora. Para as oportunidades que estavam na frente dela. 3 semanas depois, uma cliente da loja puxou conversa. Descobriu que Débora tinha experiência com negócio próprio e fez uma proposta.
Ela estava abrindo uma loja de roupas femininas e precisava de uma sócia que entendesse do ramo. Débora hesitou. A mente tentou voltar ao passado. Da última vez deu errado, você vai perder tudo de novo. Mas ela reconheceu a voz. Era a voz do inverno, a voz que queria mantê-la de costas. Ela ignorou e disse sim. 6 meses depois, a loja estava faturando bem. A parte de Débora naquele período foi de R$ 35 mil de lucro. Mais do que ela ganharia em 2 anos como vendedora. Ela me disse depois. Durante 8 anos, eu pedi a Deus por mudança. Mas eu estava de costas. Quando virei, a primavera já estava lá. Eu só não via. Florence diria, o novo não precisa chegar, ele precisa ser percebido. História 2. O homem que foi promovido quando parou de reviver o fracasso. Anderson tinha 32 anos e trabalhava na mesma empresa há 7 anos. Era competente, dedicado, esforçado, mas nunca era promovido. E ele sabia exatamente o porquê. Ou achava que sabia. 5 anos antes ele tinha cometido um erro grave. Um relatório com dados errados que custou um contrato importante para a empresa. Ele não foi demitido, mas foi humilhado. O chefe gritou na frente de todos. Colegas cochicharam por semanas. A vergonha foi tão grande que Anderson pensou em pedir demissão. Ele ficou, mas nunca superou. Todos os dias, quando entrava na empresa, ele lembrava. Quando passava pela sala do chefe, ele lembrava. Quando ia apresentar algo, ele travava. Porque lembrava. Ele vivia regando aquele erro com atenção constante. E o erro, que já tinha morrido há 5 anos, continuava vivo dentro dele. Um dia, ouvindo um podcast sobre Florence e o princípio de Isaías 43, ele entendeu. Ele não estava sendo punido pela empresa. Ele estava se punindo. A empresa tinha seguido em frente. O chefe que gritou nem trabalhava mais lá. Os colegas que cochicharam nem lembravam mais. O único que ainda regava aquele erro era ele. Naquela noite, Anderson fez uma decisão. Eu paro de regar esse erro. Ele morreu. Eu morri para ele. A partir de hoje, eu olho para frente. Todas as manhãs, antes de ir para o trabalho, ele declarava: eu não me lembro das coisas passadas. Eu olho para o novo que está brotando. Eu sou competente. Eu sou capaz. Eu mereço crescer. Algo mudou nele. Não da noite para o dia, mas de forma consistente. Ele começou a falar mais nas reuniões. Começou a propor ideias. Começou a se posicionar de forma diferente. Não mais como o cara que errou, mas como o profissional que tinha valor. 40 dias depois, o diretor o chamou. Anderson, nós estamos observando você. Você mudou. Queremos te promover para coordenador. Anderson quase não acreditou. 7 anos sem promoção. 40 dias depois de virar o olhar, a porta se abriu. Ele disse depois: o erro morreu há 5 anos. Eu é que não deixava enterrar. Quando parei de regar, a primavera apareceu. Florence explicaria: o passado só tem poder sobre você enquanto você dá atenção a ele. Quando você vira, ele murcha. História 3. A viúva que viu o milagre chegar aos 69 anos. Dona Francisca tinha 69 anos, viúva há 11. Morava sozinha numa casa pequena que precisava de reformas urgentes. O telhado vazava, a fiação era antiga. O banheiro tinha infiltração, mas ela não tinha dinheiro para arrumar. A aposentadoria mal cobria as despesas básicas, e Dona Francisca carregava um peso ainda maior. Há 11 anos, quando o marido morreu, ele deixou uma pequena herança. Dinheiro suficiente para ela viver bem por anos. Mas um sobrinho a convenceu a investir num negócio. Ela investiu tudo, perdeu tudo. O sobrinho sumiu. Desde então, Dona Francisca vivia 2 infernos. O inferno da escassez financeira e o inferno de reviver aquele erro todos os dias. Ela acordava pensando no dinheiro perdido. Dormia pensando no sobrinho traidor. Passava o dia se culpando por ter sido ingênua. 11 anos regando a mesma dor. Um dia, a filha a levou para um culto especial. O pregador falou sobre Isaías 43. Disse uma frase que entrou na alma de Dona Francisca como espada. Alguns de vocês estão pedindo o novo, mas estão abraçados ao cadáver do passado. Soltem o morto. Virem o rosto. O novo está brotando
E vocês não percebem. Dona Francisca chorou o culto inteiro. Naquela noite, ela fez algo que nunca tinha feito. Ela perdoou o sobrinho em voz alta. E perdoou a si mesma. Depois declarou: eu paro de olhar para o que perdi. Eu viro meu olhar para o que Deus está fazendo brotar. Eu tenho 69 anos, mas minha história não acabou. O novo está brotando. Agora. 2 semanas depois, a filha ligou com uma notícia. Mãe, eu e meu marido conversamos. Nós queremos reformar a casa da senhora. Já separamos o dinheiro. Dona Francisca resistiu. Não, filha. Vocês têm as despesas de vocês. A filha insistiu. Mãe, a senhora passou 11 anos se punindo. Chega. Deixa a gente abençoar a senhora. A reforma custou R$ 28.000, tudo pago pelos filhos. Dona Francisca tem hoje uma casa nova, telhado novo, fiação nova, banheiro novo. Mas o maior milagre não foi a reforma, foi ela ter parado de se punir. Ela disse depois: durante 11 anos eu carreguei a culpa. Eu achava que não merecia nada de bom. Quando soltei o passado, o novo veio. Não porque eu merecia, mas porque eu finalmente deixei vir. Florence resumiria: você não precisa merecer a primavera. Você só precisa virar e ver que ela já está ali. Você percebeu o padrão? Nenhuma dessas pessoas fez algo extraordinário. Nenhuma tinha poder especial. Nenhuma estava em situação privilegiada. Elas apenas fizeram uma coisa: pararam de regar o que morreu. Viraram o olhar. E viram o que Deus já estava fazendo brotar. E agora você vai aprender o decreto exato. Mas antes, prepare-se. O que vem agora não pode ser desouvido. Respire fundo. Não faça isso distraído. Não faça isso correndo. Porque o que você está prestes a receber não é informação. É uma virada. Florence dizia que quando alguém finalmente vira o olhar, tudo muda. A frase que Florence extraía de Isaías 43 e ensinava como o decreto da visão é esta: prepare-se. Eu não olho mais para trás. O novo já está brotando. Eu vejo. Repita mentalmente. Sinta. Deixe entrar. Agora ouça de novo. Desta vez não com a mente, mas com o coração. Eu não olho mais para trás. O novo já está brotando. Eu vejo. Consegue perceber a profundidade? Isso não é negação do passado. Isso é decisão de direção. É você escolhendo para onde seus olhos vão apontar. Vamos entender cada parte. Eu não olho mais para trás. Esta é a obediência a Isaías 43. Deus ordenou: não vos lembreis. Quando você declara: eu não olho mais, você está obedecendo. Não é fingir que não aconteceu. É decidir não alimentar mais, não regar mais, não dar atenção mais. O novo já está brotando. Esta é a verdade profética. Deus disse agora, ela brota. Tempo presente. Não vai brotar. Já está brotando. Quando você declara isso, você está concordando com o que Deus já está fazendo. Você está alinhando sua boca com a realidade espiritual. Eu vejo. Esta é a resposta à pergunta de Deus. Ele perguntou porventura: não a percebeis? E você está respondendo: sim, Senhor. Eu percebo. Eu vejo. Meus olhos estão voltados para o novo. Eu não estou mais de costas. Florence ensinava que esse decreto deveria ser feito todas as manhãs, especialmente nas manhãs em que a mente quer voltar ao passado, nas manhãs em que a memória tenta te sequestrar, nas manhãs em que você acorda pensando no que perdeu, no que errou, no que deu errado. Nessas manhãs, antes de qualquer outro pensamento ganhar força, você declara: eu não olho mais para trás. O novo já está brotando. Eu vejo. E então, você vive o dia olhando para frente. Como aplicar? Quando? Ao acordar, especialmente quando a mente quiser voltar ao passado. Onde? Diante de um espelho, olhando nos seus próprios olhos. Postura: coluna ereta, queixo levantado, olhos fixos à frente. A postura de quem olha para a direção certa. Preparação: 1. Inspire profundamente 3 vezes. 2. Na última, levante o queixo. 3. Olhe para a frente, como quem olha para o horizonte. Como dizer:
uma única vez com convicção calma, como quem decide a direção. Após o decreto, observe seus pensamentos durante o dia. Cada vez que a mente tentar voltar ao passado, redirecione. Não com força, com decisão. Diga internamente: isso morreu. Eu não rego mais. Meus olhos estão na primavera. Frequência. Uma vez pela manhã é suficiente. Mas repita o redirecionamento quantas vezes a mente tentar voltar. Advertências sagradas. 1. Esse decreto não é negação da dor. Você pode ter sofrido de verdade. A dor foi real. Mas a pergunta é: você vai continuar regando essa dor para sempre? 2. Não confunda lembrar para aprender com lembrar para sofrer. Aprender com o passado é sábio. Morar no passado é prisão. 3. Não espere que o sentimento mude primeiro. A decisão vem antes do sentimento. Você vira o olhar primeiro. O coração segue depois. Florence dizia: você não precisa sentir vontade de virar. Você precisa decidir virar. A vontade vem depois. Agora que você conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona. Florence ensinava que a atenção é a água da alma. Aquilo que você dá atenção, você alimenta. Aquilo que você alimenta, cresce. Se você dá atenção ao passado, o passado cresce. Se você dá atenção ao novo, o novo cresce. É lei espiritual. Jesus ensinou isso quando disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Onde está sua atenção? No que morreu ou no que está nascendo? No inverno ou na primavera? No erro ou na possibilidade? Sua atenção é sua água. E você decide onde vai regar. Neurociência. Como o cérebro responde à direção do olhar? Quando você revive o passado constantemente, seu cérebro cria trilhas neurais fortalecidas. Quanto mais você pensa, mais fácil fica pensar de novo. É um ciclo que se autoalimenta. Mas o contrário também é verdade. Quando você redireciona a atenção, você enfraquece as trilhas antigas e cria trilhas novas. Não é fácil no início, mas fica mais fácil com o tempo. Cada vez que você diz isso morreu, eu não rego mais, você está enfraquecendo a trilha do passado. Cada vez que você diz o novo está brotando, eu vejo, você está fortalecendo a trilha do futuro. É assim que a renovação da mente acontece. Romanos 12, 2. Psicologia. O poder da narrativa interna. Pesquisas mostram que a história que você conta para si mesmo determina como você se sente e como você age. Se sua história é "eu sou a pessoa que perdeu tudo", você age como quem perdeu tudo. Se sua história é "eu sou a pessoa que está vendo o novo brotar", você age como quem está recebendo o novo. O decreto muda a narrativa, e a narrativa muda a vida. Princípio espiritual. A lei da semeadura. Gálatas 6, 7. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Sua atenção é semente. Onde você planta atenção, você colhe realidade. Se você planta no passado, colhe repetição. Se você planta no novo, colhe renovação. Florence entendia isso profundamente. Por isso ela insistia: pare de regar o que morreu. Vire o olhar. A primavera está esperando você perceber. E quando a mente tentar voltar? Porque ela vai tentar. A mente adora o passado. É conhecido, é familiar, é confortável, mesmo quando dói. Quando a mente tentar te levar de volta, não lute, não brigue. Apenas redirecione. Diga internamente: eu reconheço você. Você é o passado tentando me puxar. Mas eu não moro mais aí. Meus olhos estão na primavera. E volte a olhar para frente. Com o tempo, a mente aprende. E o passado perde força. Agora que sua mente entendeu, sua alma precisa ancorar. Feche os olhos comigo por um instante. Respire devagar. Imagine que você está de pé num campo. Atrás de você, o inverno. Árvores secas. Folhas mortas. Neve derretendo. Tudo o que você perdeu. Tudo o que deu errado. Tudo o que machucou. Você está olhando para trás. Olhando para esse inverno há muito tempo. Mas agora,
Você sente um calor suave nas suas costas. É o sol da primavera. Você percebe que há muito tempo o sol está batendo nas suas costas. Mas você não sentia porque estava de costas. Agora, devagar, você começa a virar. O pescoço primeiro, depois os ombros, depois o corpo inteiro. E quando você completa a virada, você vê, na sua frente, a primavera. Flores brotando, árvores verdes, luz dourada, vida por todo lado. E você percebe que isso estava ali o tempo todo, brotando, crescendo, esperando você virar. Você só precisava mudar a direção do olhar. Respire fundo. Sinta a primavera diante de você. Sinta o novo brotando. Agora abra lentamente os olhos. O que você viu não foi fantasia. Foi realidade espiritual. O novo está brotando. Deus está fazendo. Você só precisava virar. E hoje você virou. Você chegou até aqui. Isso não é pouca coisa. Milhares de pessoas clicaram neste vídeo e saíram. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Você viu a primavera. Isso significa que você está pronto. Pronto para parar de regar o que morreu. Pronto para virar o olhar. Pronto para ver o que Deus já está fazendo brotar. Florence dizia que ninguém chega a uma verdade dessas por acaso. É sempre um encontro marcado. Deus te trouxe até aqui porque o seu tempo é agora. A partir de hoje, você não precisa mais viver preso ao que passou. Não precisa mais acordar pensando no que perdeu. Não precisa mais regar plantas mortas com sua atenção preciosa. O passado morreu. Deixe morrer. A primavera está brotando. Vire e veja. Amanhã cedo, antes de qualquer coisa, antes do celular, antes dos pensamentos antigos, vá ao espelho, olhe nos seus olhos e declare: eu não olho mais para trás. O novo já está brotando. Eu vejo. Uma vez. Com calma. Com decisão. E então, viva o dia olhando para frente, regando o que está nascendo, percebendo o que Deus está fazendo. A primavera já chegou. Você só precisava virar. Está feito. Se esse ensinamento tocou você, deixe um comentário escrevendo: eu viro meu olhar. O novo está brotando. Eu vejo. Não é para mim. É para você. É o momento em que você oficialmente para de olhar para trás. Se você conhece alguém que está preso ao passado, alguém que não consegue seguir em frente, alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe. Não por obrigação, por amor. Porque essa verdade pode libertar alguém hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não por mim, por você. Porque essa jornada de olhar para o novo é diária. E nos próximos vídeos você vai aprender outros princípios que Florence usava para viver na primavera o ano inteiro. O inverno acabou. A primavera chegou. O novo está brotando. Agora você vê. Está feito. Amém.